Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Marilúcia Ricieri, sou psicóloga e hoje estou aqui com você na nossa quarta aula do Recursos Humanos, da gestão de recursos humanos, falando de comportamento organizacional. Especificamente, a nossa aula vai contar com a temática dos conceitos e práticas de QVT. Tenho certeza que ao longo das quatro, essa é a nossa quarta aula, então ao longo das outras aulas, você viu com a professora Ana Celi sobre o comportamento organizacional, o que é isso dentro da empresa, como é que a gente deve olhar o comportamento organizacional, até chegarmos aqui e falarmos de um subsistema ou uma área muito importante dentro das organizações, que é falar da qualidade de vida no trabalho. Pensando aí em resultados, pensando em produtividade, pensando em desempenho, nós vamos nos remeter, sim, à qualidade de vida. Então, quando há essa qualidade de vida, é a possibilidade maior também de melhor desempenho no trabalho. Me acompanhe aqui no quadro. Especificamente, falaremos nessa nossa quarta aula, estamos na unidade 4 do nosso livro, que o livro fica disponível para você, e é importante que você tenha aí essa leitura, complementar esse acesso. Então, nós vamos falar principalmente dos conceitos e das práticas da QVT. Contextualizando, portanto, a nossa aula, vamos saber o que é ter qualidade de vida no trabalho. Eu já convido você para essa reflexão. O que é ter qualidade de vida no trabalho? Vá pensando. Olha ao seu redor, olha aí na empresa onde você atua. Como que é a qualidade de vida no trabalho? O que vem no seu pensamento quando eu falo sobre isso? Então, voltando aqui no quadro, qual a importância da qualidade de vida no trabalho? E se a QVT, ela influencia o comprometimento das pessoas, o que considerar em programas de QVT? Então, em linhas gerais, a nossa teleaula hoje, ela vai versar sobre essa temática. Então, relacionando realmente o QVT, que é a qualidade de vida no trabalho, programas que podem ser feitos. Mas eu faço um convite importante aqui para você. Nós vamos apresentar aqui algumas indicações, algumas possibilidades de programas de qualidade. Sabemos que esses programas, essas possibilidades, essas ideias, elas devem ser adaptadas de acordo com a cultura de cada organização. Você já viu isso quando estudou cultura organizacional. Mas, de qualquer forma, o seu aprofundamento lá no material, no livro didático, é muito importante. Aí sim, nós podemos pensar em estruturar um programa de qualidade de vida no trabalho na empresa. E sempre de olho na cultura organizacional. Bom, iniciamos com o nosso primeiro conceito de QVT. Você vai ver muito isso. QVT, qualidade de vida no trabalho. Então, qual é esse primeiro conceito? Vamos ver aqui no quadro qual o conceito que esses autores desse estudo de grupos nos apresenta. A qualidade de vida, antes de falarmos de trabalho, nós temos que pensar na qualidade de vida das pessoas de modo geral. Quando nós pensamos assim, mas espera aí, lá no trabalho eu tenho qualidade de vida. Lá no trabalho existe um cuidado, uma atenção especial com a nossa saúde, com a nossa segurança.
Então, nós estamos dizendo que a empresa tem aí essa qualidade de vida. Mas, falar da qualidade de vida do dia a dia, né, de cada sujeito, é pensar numa percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida. Então, no contexto da cultura, do sistema de valores, objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E, nesse momento, eu faço até esse convite para você também. Como é que está a sua qualidade de vida? Eu não estou falando ainda do trabalho em si, mas da sua qualidade de vida enquanto pessoa, pensando aí nas suas perspectivas de melhoria para a saúde física, psíquica, lazer, espiritualidade. Então, tem algumas dimensões que muitos desses autores abrangem quando se pensa na qualidade de vida. Muitas vezes nós ouvimos assim, aquela cidade tal, ela tem uma qualidade de vida excelente. E o que acontece? As pessoas vão todas
pessoas têm e o calculativo ou instrumental. Bem, pensando aí no comprometimento normativo, está, o próprio nome já fala, né? Diz respeito aí às normas, expressa aí um sentimento de lealdade, de obrigação com a empresa. Então, esse comprometimento normativo, e aí eu convido você a refletir sobre isso. Eu penso aí, você tem esse comprometimento normativo? Bom, se as normas são essas, você acredita que se elas existem, elas foram estabelecidas por algum motivo e por algum critério? Então, por conta disso, você também se compromete com a organização como um todo, com os benefícios, com a valorização que se tem por conta dessas regras, se comprometendo a cumpri-las. Então, esse é um comprometimento normativo. E isso tem muito a ver com o jeito de ser de cada um. Podemos dizer até com a personalidade de cada um, né? Então, voltando aqui no quadro, os outros comprometimentos, aí o atitudinal, afetivo, é o vínculo ligado aí a afetos positivos ou negativos, que tem mais uma base psicológica, a partir de uma identificação de sentir-se pertencente à organização. Eu me sinto pertencente àquela organização, àquele grupo, àquela família, àquela sociedade. E aí, quando existe esse comprometimento atitudinal, é porque as pessoas cuidam do coletivo também. Isso é possível de ver exatamente nesse momento que a gente vive da pandemia, né? O cuidado que se tem com o outro numa sociedade e em uma organização, em uma empresa, também é esse comprometimento aí atitudinal, de respeito com o outro. E voltando aqui no quadro, outro comprometimento, e a empresa ela vai querer que se tenha todos esses comprometimentos, porque eles compõem daí o comprometimento organizacional, que é o calculativo ou instrumental, mais a nível cognitivo, que é baseado aí nas trocas, na avaliação dos custos associados a esse vínculo também com a organização. A questão do cuidado também com os custos da empresa. Tem uma coisa simples que pode exemplificar isso. Ao sair, apague a luz, não é? É um comprometimento também nessa contrapartida aí. Para que eu vou gastar mais papel se eu não preciso? Então, pensando a nível de custos, de ganhos também, né? Dessa contrapartida. Então, voltando aqui no quadro, para a gente finalizar esse conceito, deve-se considerar os vínculos que o trabalhador pode desenvolver, principalmente aí a nível de comprometimento organizacional, os fatores que geraram esse comprometimento, as práticas de gestão e quais são os desafios enfrentados. Enfim, é um conjunto de ações, na verdade, né? Quando eu penso aí no comprometimento organizacional, o vínculo, as práticas também de gestão. Dificilmente um colaborador, uma equipe vai se comprometer se não houver essa relação de interdependência de duas vias, né? Uma via de mão dupla, em que só ele doa, mas ele não recebe nada. Ele também vai se desmotivando e vai se descomprometendo com a organização. Então, esse é um conceito importante e que vai, com certeza, colaborar daí com a qualidade de vida no trabalho. Adentramos aos conceitos de projetos, de programas,
de qualidade de vida no trabalho, modelos teóricos. Ah, professora, mas e desse teórico a gente leva para a prática? Sim, são modelos, inclusive, que constam lá no nosso livro didático, como eu falei, para você aprofundar mais ainda sobre eles. Como é que eu faço para implementar um programa de qualidade de vida no trabalho na empresa em que você está trabalhando ou que você, de repente, está fazendo uma consultoria? Vamos ver no quadro alguns desses modelos, né, mais tradicionais, mais conhecidos aí nas organizações. Nós começamos com o modelo de Walton. Veja que é datado de 1973. Então, os programas de QVT, eles já vêm aí de algumas décadas, mas é claro que foram se atualizando, se ressignificando de acordo com as necessidades organizacionais. Mas quais são os critérios e indicações para esse tipo de modelo, quando se quer estruturar um QVT, né? Um programa de qualidade de vida no trabalho? Primeiro, uma compensação justa e adequada, em todos os sentidos, já que a gente estava falando de comprometimento organizacional. Tem que pensar na condição de trabalho. O que é essa condição de trabalho que se está pensando? Que condição de trabalho é essa? Uma condição que propicie tanto condição física de trabalho, ventilação, iluminação, o cuidado aí com agentes físicos, químicos. Então, condições, né, de trabalhar o equipamento. De repente se cobra muita produtividade, mas o equipamento está obsoleto. O equipamento não está condizendo com aquela velocidade que o trabalho precisa ser entregue. Então, todas essas questões, elas fazem parte da qualidade de vida no trabalho. Por quê? Vai gerar sofrimento o contrário disso. Há um equipamento, uma condição de trabalho em que a pessoa precisa otimizar a sua entrega, mas não tem essa contrapartida. Então, voltando lá no quadro, nós temos o uso e desenvolvimento de capacidades cognitivas, intelectuais, a oportunidade de crescimento e segurança, que também vai alinhar realmente a aos programas de qualidade, a integração social na organização, que diz respeito realmente às relações sociais, o constitucionalismo de cada de cada grupo, de cada empresa, o que é constituído, o que é instituído na organização. Trabalho e espaço total de vida e a relevância social do trabalho. São vários itens aí para abrangermos, para entendermos que um programa de qualidade de vida no trabalho, então ele não vai se limitar tão somente a e que é importante, tá? Ou tão somente assim, por exemplo, a postura, a saúde da ergonomia, que a gente já viu no módulo anterior, né? A postura, né, da ergonomia, da forma como senta, a ginástica laboral são partes, são integrantes da qualidade de vida no trabalho. É muito mais do que isso. A qualidade de vida no trabalho, um programa, ele é instituído de uma forma cotidiana, vai fazendo parte do cotidiano daquela organização, vai fazendo parte aí da vida das pessoas no dia a dia. Depois de implantado, vai tendo a manutenção, vai tendo esse acompanhamento. Então, voltando no quadro, um outro modelo de Hackman e Oldham, que o foco é atender à necessidade de crescimento individual. Veja, datado também de 1975. Como é que se pensa daí essa necessidade de crescimento individual?
é trabalhar com dimensões. A dimensão essencial do trabalho, o estado psicológico crítico e os resultados pessoais e do trabalho. Então, veja, na dimensão essencial do trabalho, eu vou pensar, enquanto recursos humanos, na variedade da tarefa, se há uma identificação com aquela tarefa, se tem significado a tarefa. Quando nós falamos aí em dimensão essencial do trabalho, me remete a Deleuze, que estuda aí a psicodinâmica do trabalho, a dimensão do trabalho. Se aquele trabalho, aquela atividade que o sujeito estiver fazendo na sua tarefa ali não fizer sentido para ele, parece como a gente fala que é um trabalho sem significado, sem significância para ele, ele também vai ter para si uma referência de um trabalho sem significado. E isso não propicia uma qualidade de vida no trabalho. Muito pelo contrário, pode desencadear aí no futuro um adoecimento. Eu tenho que... Se a pessoa, por exemplo, que faz a limpeza, seja qual for a empresa, o setor, seja qual for, se ela não compreender que o trabalho dela não é simples, não é o simples fazer limpeza, não. O fazer limpeza dela estar cuidando da higiene, do bom visual da empresa, de manter as coisas arrumadas, isso colabora aí com esse visual da empresa, com a prevenção de doenças. Olha só a dimensão da atividade, da tarefa do fazer uma limpeza. Então, dar esse feedback, mostrar para a pessoa isso, vai fazer com que ela também compreenda a complexidade da sua tarefa. Então, voltando aqui no quadro, nessa dimensão, proporcionar autonomia, feedbacks, é importante proporcionar feedback. Atendendo ainda à necessidade de crescimento individual, nós temos os estados psicológicos críticos. Então, significado do trabalho, como eu falei agora há pouco, a responsabilidade que é percebida pelo seu trabalho, o reconhecimento, o conhecimento dos resultados do seu trabalho, são alguns estados psicológicos críticos importantes para isso. Resultados pessoais do trabalho, aí diz respeito à motivação, à satisfação, ao absenteísmo. Então, muitas vezes a insatisfação no trabalho, a desmotivação adoece. E esse adoecimento leva ao absenteísmo, são as faltas. Ou leva a um alto turnover, que é a rotatividade de pessoal na empresa. Então, não para ninguém, todo mundo adoece, ninguém vem, tem muita falta. Então, eu conheço algumas empresas que o índice de absenteísmo é muito elevado por conta realmente de adoecimento dessas pessoas, porque não existe essa qualidade de vida no trabalho. Então, voltando aqui no quadro, um outro modelo a ser implementado e aí verificado por Nadler e Lawler é relacionado a 4 aspectos. Aqui já estamos numa época mais, não tão próxima, mas mais próxima, de 1983, e a qualidade de vida no trabalho é fundamentada em 4 aspectos. O primeiro deles é a participação dos funcionários nas decisões, isso tem a ver com a autonomia, a reestruturação do trabalho através do enriquecimento de tarefas e de grupos autônomos, inovação no sistema de recompensa para influenciar o clima organizacional e a melhoria no ambiente de trabalho quanto a condições físicas e psicológicas para o trabalho. Então, veja,
esse modelo, na verdade, aí de Nadler, esses 4 aspectos, eles estão diretamente ligados à autonomia, à responsabilidade, quanto ao trabalho. A tarefa é essa, o resultado é esse. Isso tem muito a ver com a gestão. Então, quem são os gestores? O que permitem? O que é possível se fazer? O resultado é esse, mas prima-se daí pela criatividade, né? por autonomia de tomada de decisão. Quando existe essa autonomia na tomada de decisão, há muitas possibilidades de também sentir dono do negócio, né? E esse pertencimento é importante. Então, esse modelo aí de programa de qualidade de vida no trabalho, ele estabelece esse vínculo realmente da autonomia, do resultado, desse comprometimento através da possibilidade aí de se tomar decisões. Então, voltando ali no quadro, para a gente fechar esse modelo, muitas vezes o clima, né? Muitas vezes não, o clima organizacional, daí com certeza, ele acaba sendo bem valorizado, bem favorável. Aí você vai lembrar, quando nós falamos de cultura e clima organizacional, então, se a gente está falando de clima organizacional, é porque o ambiente é favorável, as pessoas têm um bom relacionamento. E quer coisa melhor do que isso na organização? Que horrível trabalhar, essa pessoa trabalhar num ambiente hostil, com disputa, com várias coisas que levam daí a um clima organizacional insatisfatório e que, com certeza, também reduz muito a qualidade de vida no trabalho. E o último modelo, aqui no quadro, nós temos o modelo de Eda Fernandes, mais recente ainda, de 1996, em que ela fala da auditoria operacional de recursos humanos para a QVT. Então, é o papel também da auditoria aplicada à QVT e, provavelmente, nós vamos conseguir implantar um programa como esse, principalmente quando estamos vinculados ou a empresa está buscando programas de qualidade, está buscando aí certificação de qualidade e, com isso, esse é um programa que prima aí sim por auditoria operacional no sentido sempre de estar acompanhando, sempre no sentido de verificar se tudo que está sendo preconizado e colocado como políticas e práticas está sendo realizado, né? Essa análise aí comparativa, que também é um modelo mais recente. Chegamos num momento de interação, que eu vou contar com a sua participação, que é fundamental. Vamos ver a nossa SP número 1. Qual é a nossa primeira proposta para você? Lá no quadro, Programa de QVT na empresa online.com. Essa empresa você já conhece, a professora Ana Célia vem trabalhando com ela desde a primeira teleaula. Então, vamos retomar o caso da empresa online.com. O dono ouviu falar da importância de programas de qualidade de vida no trabalho e acredita que será necessário introduzir esse assunto no planejamento estratégico da empresa. Mas ele ainda não está muito convencido das vantagens desses programas. Então, ele solicita a ajuda da gerente de pessoas. Ele diz que pretende implantar um programa de QVT na empresa e, como primeiro passo, quer conhecer mais sobre o tema. Então, qual é o papel dessa
gestora. Sendo assim, o dono da empresa solicita a gerente um relatório explicando os principais fatores que envolvem a QVT. O primeiro deles, o que é QVT? Para que servirá a QVT na empresa? E que outros temas estão relacionados à QVT? Eu fico aguardando aí a sua contribuição nesse desafio que nós lançamos da SP número 1. Bem, vamos ver lá no quadro o que essa gestora de pessoas pode apontar aí e mostrar para esse empresário. A QVT é um campo de estudos e práticas que se ocupa com as condições de vida do trabalhador na empresa. Veja, é um campo de estudos e práticas que se preocupa com as condições de vida do trabalhador. Servirá para propiciar maior humanização ao trabalho, aumentar o bem-estar das pessoas, estimular a tomada de decisão. E isso está diretamente ligado com a produtividade. Portanto, o comprometimento organizacional é um tema que está associado, sim, à QVT. Quer dizer que a empresa, se pensa em um comprometimento organizacional, ela deve e pode implantar um programa de QVT que o resultado virá dependendo aí desse programa que ela vai instituir. Agora, mais do que nunca, eu conto com a sua participação, a sua interação. Envie as suas dúvidas, as suas perguntas. A Ângela, que é nossa tutora, está conectada com vocês e comigo. Você encaminha a dúvida para ela, ela manda aqui para mim e eu já respondo aí para você, tá bom? Eu fico aguardando.
Bom, no decorrer da aula, se você tiver alguma dúvida, você pode encaminhar para a Ângela, que ela passa aqui para mim e eu dou uma olhada no chat, tá bom? Agora nós vamos para um próximo conceito. Bom, vamos ver que a qualidade de vida no trabalho, os programas, também têm algumas reflexões críticas. Isso é importante porque muitas vezes a gente leva para o gestor da empresa, para um diretor da empresa, todo, né, um arsenal, aí, como foi feito na nossa SP, mostrando a importância, os resultados, o que pode se conseguir. Mas, todavia, existem algumas críticas reflexivas sobre isso. Então, vamos ver no quadro quais são essas, né? Sobre a perspectiva assistencialista e a preventiva. Bom, sobre essa perspectiva assistencialista, a QVT, ela sofre aí algumas críticas, e é uma reflexão sobre isso, que a empresa acaba, e a palavra, né, assistindo, né, assistencialista, acaba cuidando muito, acaba oferecendo muito, que pode acontecer de causar uma dependência. Então, a pessoa ela não faz mais nada além do que aquilo que a empresa cuida dela, oferece para ela. Então, essa crítica assistencialista é no sentido de que realmente promove e gera aí talvez uma certa dependência e não uma interdependência ou uma independência. Isso é real? Em algumas organizações, sim. Às vezes, essa percepção mais assistencialista também vem aí nas empresas hipermodernas no sentido de captar pelo afeto, de captar pelo... Ah, mas a empresa te dá tudo isso. Então, a contrapartida também é importante. Voltando lá no quadro, a crítica na perspectiva preventiva e, na verdade, uma abordagem, né, da qualidade de vida preventiva é trabalhar mais no sentido da prevenção. Eu particularmente, eu penso que é muito mais adequado prevenir do que remediar. Já dizia meu bisavô, que deve ter passado para o meu avô, os meus pais, e chegou até mim, e eu passo isso para todo mundo. Eu, particularmente, acredito muito mais no prevenir do que no remediar. E a abordagem preventiva, ela trabalha com a prevenção. E aí, o que ela faz para prevenir? Ela pode e deve fazer os programas aí vinculados à CIPAT, né, que é a Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, a CIPA, atuando no cotidiano, fazendo essa prevenção. Os exames periódicos, né, que fazem parte também, os acompanhamentos, palestras, visitas técnicas aos setores, enfim, uma série aí de... eu conheço algumas empresas, e eu acho isso muito bacana, que elas, e não só empresas privadas, mas públicas também, instituições públicas, que elas acompanham aí o calendário das campanhas. Então, Outubro Rosa, e aí elas fazem essa prevenção com as mulheres para fazer mamografia, o Novembro Azul, nós temos o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Então, um olhar aí para... de como é que estão as relações, como é que estão as pessoas dentro das organizações. O Janeiro Branco, que é cuidar da saúde mental. Então, acompanham essas de maneira preventiva. Tem o dia da prevenção do tabagismo, da diabetes,
das doenças cardíacas, reumáticas, enfim. Gente, se quiser trazer isso para a empresa, ó, eu como um profissional que já trabalhou muito na área de recursos humanos, eu fico pensando que trabalho bacana você fazer isso na empresa, principalmente buscando uma QVT preventiva. Então, voltando aqui no quadro, falei do janeiro branco, do setembro amarelo, talvez ainda as empresas estejam muito aquém dessa percepção, dessa preocupação com o sofrimento no trabalho, com o sofrimento psíquico que vem na relação dessa organização do trabalho que é prejudicada. Então, situações de estresse no trabalho, estresse intenso, é só estresse. Tem trabalhos assim? Tem, Quem trabalha com bolsa de valores, por exemplo, aquela loucura, isso é uma adrenalina, gera um estresse no trânsito. E aí, pensando nas grandes metrópoles que ficam nos congestionamentos, e o trânsito também leva ao estresse, as relações interpessoais prejudicadas dentro da empresa. E isso vai desencadear com o tempo, principalmente para quem trabalha com a segurança, com a saúde e com a educação, a síndrome de burnout. Acomete principalmente esses profissionais. Estamos vivendo isso muito nessa pandemia, principalmente adoecimento psíquico dos profissionais de saúde, todos os outros, dos educadores, de quem está na segurança, no geral da população. Então, o estresse, o adoecimento psíquico, isso vai para dentro da empresa também. Eu sempre digo assim, a gente preconiza, às vezes, a não misturar o que é de casa no trabalho e do trabalho em casa. Claro, tem que ter um discernimento, que aqui não é o momento de falar do meu problema, do meu trabalho, do problema familiar, mas todos nós temos, então a gente tem que ter esse discernimento para não adoecer aqui e lá e aqui. Então, do trabalho leva para casa e chega em casa brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo, devido ao estresse, e aí adoece todo mundo também. Então, esse discernimento é preciso ter. Mas não existe um chip que desconecta e conecta. Então, trabalhar daí com uma qualidade de vida no trabalho, um ambiente favorável, vai ajudar bastante. E também complementa aí a questão do assédio moral, o abuso de poder dentro das organizações, assediando profissionais, que leva aí à depressão, ao adoecimento psíquico também. Então, voltando aqui no quadro, nessa questão organizacional da qualidade de vida, é preciso trabalhar com a ética nas organizações, então um programa de qualidade de vida adequado e abrangente vai gerar, sem dúvida alguma, uma organização mais humanizada. Então, é sobre isso que a gente está falando, é humanizar o trabalho, é tratar o outro como humano, como sujeito, com as suas necessidades, envolver no trabalho, autonomia, responsabilidade. Às vezes fala, aquela pessoa não quer responsabilidade, tem que fazer, acompanhar passo a passo. Às vezes ela precisa de uma autonomia para adquirir responsabilidade, para adquirir a credibilidade em si. Isso tem a ver com autoestima, da autonomia, da responsabilidade, e a pessoa vê que ela dá conta. Isso traz a satisfação pessoal. Voltando no quadro, sem dúvida alguma, trabalhar daí com feedback, trabalhar daí com questões que levam ao desenvolvimento das pessoas. O feedback é uma ferramenta importante de desenvolvimento que vai levar realmente o enriquecimento do trabalho e vai propiciar daí às pessoas também um melhor qualidade de vida, um melhor comprometimento com o trabalho. Então, veja, não é
uma ação isolada, né? Não vai ser uma ação isolada que vai trazer uma qualidade de vida no trabalho. Isso abrange aí toda a organização, os pares, os gestores, os diretores, aqueles que são envolvidos aí com as diretrizes e aqueles também que são envolvidos com as práticas dentro da organização. Então, voltando aqui no quadro, para a gente finalizar esse conceito, a participação de todos em QVT. Como eu citei agora há pouco, como participar, como possibilitar que os colaboradores participem das ações. Com políticas de gestão, então, os gestores têm um papel fundamental, importantíssimo nessa prática, na implantação e tudo que for ser, né, que se for implementar aí dentro do processo de qualidade de vida no trabalho, né, dos programas também. Levantar indicadores, como é importante termos os indicadores para mostrar em grupos de discussões e também em grupos de discussões e também pesquisa diagnóstica que aquele programa, aquelas ações estão trazendo bom resultado ou que não, né? O que está sendo feito é pouco, não está atendendo, e envolver as pessoas. Eu sempre digo o seguinte, dentro da gestão de pessoas, não é o RH só que é o responsável por tudo. O RH é o consultor interno, é o apoio, é quem muitas vezes lança as ideias, quem conduz algumas diretrizes. Mas o papel de todos os gestores é fundamental. É uma ação aí multiprofissional, né? Multidisciplinar aí de todos os setores dentro da organização para que um programa de qualidade de vida e quaisquer outros dentro da organização tenha sucesso e seja implantado de uma forma adequada. Vamos conhecer nessa etapa agora as práticas que estão relacionadas à QVT. Então, vamos ver no quadro quais dessas práticas estão relacionadas a um programa de qualidade de vida e que, de forma, elas contribuem daí para essa implantação, para esse sucesso. Bom, nós temos aqui 4 dimensões: a biológica, a psicológica, a social e a organizacional. E para cada uma dessas dimensões, eu tenho alguns elementos que fundamentam essas dimensões. A primeira delas, a biológica, diz respeito às características físicas herdadas, adquiridas, enfim. Inclui metabolismo, resistência, vulnerabilidade de cada um. Você vai lembrar que eu falei há pouco que nós sujeitos, somos seres biopsicossocial. Então, essas dimensões, elas estão abrangendo isso. O biológico, o psicológico e o social. E como aporte para isso, a organizacional, a organização como uma dimensão organizacional. Para que essas dimensões elas sejam atingidas, elas sejam praticadas e daí referenciadas dentro da organização nos programas de qualidade de vida. Então, voltando aqui no quadro, essa dimensão psicológica diz respeito aos afetos, ao emocional, a fatores aí que estão relacionados à vivência de cada um. E retomando essa questão do psicológico dentro da organização, nessa dimensão, nós vamos entender
que se temos colaboradores, funcionários dentro da empresa que conseguem ter uma boa saúde mental, um baixo estresse, é claro, nós não podemos esquecer que tem a condição aí psíquica de cada um. Nós dizemos que tem um tripé, que é a qualidade, que é a história de vida, a personalidade e a organização do trabalho. É um conjunto para essa condição psíquica aí adequada, né, com qualidade de vida no trabalho. Que, como eu falei, também existe essa questão, as questões pessoais, né, os problemas pessoais que todo mundo tem. Como lidar com eles, aí vai depender muito da estrutura psíquica de cada um. Então, voltando aqui no quadro, ainda nas dimensões, a dimensão social, ela vai trazer a questão dos valores socioeconômicos, a cultura, crenças, olha o papel da família e das outras relações sociais que se tem na organização. Tendo, então, essa sustentação na dimensão organizacional, que são as questões corporativas de inovação, tecnologia, controle, movimentação das pessoas, né? Então, de que forma também a organização trabalha com isso, de que forma a organização colabora para essas dimensões cognitiva, né, que tem a ver com o psicológico também, afetiva, emocional, social, biológica, elas sejam cumpridas e atingidas dentro da empresa. Então, voltando aqui no quadro, a QVT e a sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade, ele pode ser aplicado ao ambiente organizacional e é entendido como sustentabilidade corporativa. E é baseada em 3 dimensões: a ambiental, a social e a econômica. Então, essa é uma outra proposta que trabalha aí com o QVT na sustentabilidade. Então, a gente vai falar de qualidade de vida social e sustentável, né? Num ambiente em que pense uma sustentabilidade corporativa. Vai além do que se pensa aí só a nível organizacional, só a nível das pessoas. Então, vamos ver algumas das práticas desse programa aí de qualidade de vida, pensando na sustentabilidade corporativa. Vamos ver no quadro. Bom, a implantação desses programas trazem aí algumas atividades que já são praticadas em algumas organizações. Por exemplo, exercícios físicos. Por exemplo, a empresa pode instalar, na verdade, uma academia. Há empresas como o Google, o Facebook, essas empresas as corporações mais modernas, elas têm academia. Mas que horas que vai na academia? Primeiro que essa autonomia, que a gente já disse anteriormente, e responsabilidade, faz com que a pessoa administre a academia, suas caminhadas, o seu exercício físico, sem se abster do trabalho, sem fugir das suas responsabilidades. Isso vai diminuir o absenteísmo por conta do adoecimento. Então, imagina você poder fazer, até na hora do seu intervalo, você vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício agora de alongamento para voltar para o trabalho com mais energia. Então, voltando aqui no quadro. A ginástica laboral, muito realizada nas empresas, eu acho que é uma das ações que mais se pratica aí nas organizações, realmente a ginástica laboral, e ela é muito importante também.
trabalhar com a prevenção, aumento da produtividade e diminui o absenteísmo também. Terapias alternativas. Olha que bacana a empresa ter um espaço alternativo que tenha yoga, tai chi chuan, massagens, acompanhado aí de uma musicoterapia, um espaço de desestresse. Eu conheço uma empresa que ela tem um espaço, ela criou um espaço aí para os colaboradores de desestresse, né? A gente fala que é de desestresse. Então, tem massagens. E volto a dizer, é no horário de intervalo, é agendado, é acompanhado pelo gestor. E, gente, isso com certeza é qualidade de vida no trabalho. Isso com certeza vai contribuir para o resultado da empresa. Muitas empresas trazem aí a possibilidade do trabalhador trabalhar ouvindo música, porque ele funciona muito com música. Vai tirar atenção. É um outro nível de cultura organizacional, com certeza. Então, voltando aqui no quadro, ainda nessas possibilidades, orientações nutricionais é o mais comum, principalmente quando a empresa tem aí o restaurante, serve alimentação, então a nutricionista faz aí esse trabalho de acompanhamento e as campanhas antitabagismo, prevenção de diabetes, pressão alta e assim vai. Tipos de serviços e exemplos de práticas, então suporte psicológico, físico, corporal, como eu falei agora há pouco. Olha só que bacana, o psicológico vai ter o autoconhecimento, então tem algumas empresas, pouquíssimas, que tem um espaço do psicólogo dentro da empresa. E a gente chama de clínica do trabalho também. É um espaço isolado, sem interferências, com essa preservação aí de fala, né? Que o colaborador ele pode fazer a sua terapia ali, com esse psicólogo que é contratado. Voltando aqui no quadro, é claro que são possibilidades de acordo com a cultura da empresa. Olha que bacana, a blitz ergonômica. Então, geralmente, o pessoal que faz parte aí do SESMIT, os técnicos de segurança, ou equipes que se elabora, né, que se constitui na empresa para que trabalhem com isso também. E assim outras, né, abordagens aí orientais, terapias corpo-mente, reeducação nutricional, atividades culturais e de lazer. Olha que bacana, a empresa ter o coral, a empresa tem um ambiente de lazer. Então, tudo isso vai colaborar aí com a qualidade de vida nesse pensamento desses programas. Voltando aqui para a gente finalizar esse tópico, também trabalhar com os programas de antitabagismo, de combate ao sedentarismo, ao acompanhamento aí de dependência química, alcoolismo e adicção às drogas dentro das organizações também é possível. E para finalizarmos os nossos conceitos, vamos falar de estruturas e etapas para implantar esses programas. Vamos ver lá no quadro que etapas devemos seguir. Bem, sem dúvida alguma, que nós temos que ter um planejamento, definir claramente os objetivos, os prazos, a equipe que vai trabalhar com quem vai ser o responsável. Agora há pouco eu citei, pode-se criar uma equipe que vai fazer a blitz ergonômica, por exemplo, e recursos financeiros. Às vezes precisa contratar profissionais, estagiários, ter aí um espaço, organizar um espaço. Então, isso tudo vai no nosso planejamento.
E é preciso contar com a participação de todos, gestores, diretores. Não há como implantar nada na empresa se nós não tivermos aí a participação, a aprovação dos gestores, dos diretores da organização. Então, voltando aqui no quadro, ainda exemplificando, aqui nós temos uma proposta de planejamento em QVT no modelo geral de intervenção, pensando em uma política de qualidade de vida. Então, é preciso ter um processo decisório, com gestores, uma exposição ampla do que vai ser feito, realizar um diagnóstico, porque nesse diagnóstico nós vamos identificar se há um problema de fadiga organizacional, fadiga das pessoas na organização. Trabalhar com a responsabilidade social e atividades físicas. Então, o diagnóstico vai abranger essas 3 dimensões. A fadiga organizacional, porque as pessoas às vezes estão tão exaustas naquela organização. Um exemplo, a gente pode pegar os hospitais, principalmente nesse momento aí de pandemia, a fadiga é geral. Então, podemos, num diagnóstico, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida daqueles trabalhadores? Nesse, algo mais emergencial. O que pode ser feito para não levar ao adoecimento físico, psíquico e social também. Então, voltando aqui no quadro, nesse modelo, propor aí atividades físicas, quando possível, e nós vamos ter uma política de gestão da qualidade de vida implementada na organização. As etapas para isso, nesse modelo de Donnell, primeiro, uma sensibilização das pessoas, porque de nada adianta a diretoria aprova, eu faço um planejamento, eu divulgo, mas eu não tenho clientela. Porque eu preciso das pessoas. Na verdade, os programas de qualidade de vida é feito para as pessoas dentro da empresa. É um coletivo. Quantas vezes, infelizmente, nós vemos, é hora da ginástica laboral, meia dúzia vai lá e segue, é tão importante, tem bons resultados. Então, nós temos que sensibilizar as pessoas também. Olha, mais um trabalho árduo aí, lógico, isso feito em equipes, não é sozinho. Não dá para carregar uma bandeira como essa aí de um programa sozinho. Tem que ter uma equipe apoiando e trabalhando junto também. Então, voltando aqui no quadro, mudanças de estilos de vida, desenvolvendo esses programas e um ambiente de suporte. Esse suporte da equipe, dos diretores e gestores também. Outro modelo, na etapa de implantação do programa, que é o modelo de Ogata e Simurro, que é a pesquisa e avaliação diagnóstica, bem parecido com o anterior, porém não tem a sensibilização. Então, faz uma pesquisa, faz uma avaliação, planeja. Aqui, ele vem na terceira etapa, lança e implementa o programa. Mas é claro que para eu lançar e implementar, eu preciso novamente sensibilizar as pessoas. E eu faço a avaliação do resultado e isso é cíclico. É um PDCA, na verdade, não é mesmo? Eu planejo, eu desenvolvo, eu implanto, eu faço uma avaliação, feedback, melhorias, o que pode melhorar, o que está bom pode manter e o que precisa ser descartado, porque aquela ação não deu certo, não condiz com a cultura da organização. Chegamos em mais um momento da sua interação, da sua participação. Vamos ver lá no quadro essa SP, a implantação de programa de qualidade de vida no trabalho na online.com. Então, chegou o momento de implantar um programa de QVT na empresaonline.com.
E, para isso, a equipe de gestão de pessoas recebeu a tarefa de estruturar a proposta de um programa, levando em consideração a cultura da organização, sempre lembrando da cultura da organização. Então, você irá ajudar a gerente de pessoas em mais essa missão. E o que vai fazer? Vai selecionar um modelo que poderá servir de norteador para a empresa implantar o seu programa de qualidade de vida no trabalho. No que se refere ao planejamento, definir objetivos, prazo, equipes e recursos e descrever as etapas que devem ser cumpridas para implantar esse programa. Eu conto com a sua participação na resolução desse problema. Eu vou ficar aguardando. Bom, pessoal aí de Sobral, se tiver alguma dúvida, alguma contribuição sobre a nossa SP, pode encaminhar aqui que a Ângela me passa e eu já leio. Então, vamos ver aqui no quadro como é que nós podemos resolver essa SP. Bem, vamos usar como norteador o modelo de Ogata e Simurro, que é o que vimos agora ao final, né, no último conceito. Etapas para implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho. Pesquisa e avaliação diagnóstica, ou seja, fazer uma avaliação das necessidades da empresa. Quais são as necessidades, o que precisa para implantar um programa. Planejamento do programa. Então, estruturar os meios para realizar o programa. Pode criar um cronograma de atividade. Não só pode, como deve criar um programa, um cronograma de atividades. E, principalmente, nesse planejamento e nesse cronograma, colocar os responsáveis. E colocar data. Esse cronograma é assim, agosto. Não. Então, até 20 de agosto de 2021 ou janeiro de 2022, mas de que dia? Porque janeiro tem aí o mês inteiro e aí a pessoa às vezes vai prorrogando. Então, é importante colocar as datas e os responsáveis, tá? Então, voltando aqui no quadro, o objetivo, desenvolver nos colaboradores as competências interpessoais para melhorias no relacionamento das equipes. E qual vai ser o prazo para isso?
como eu falei agora há pouco, até o final do primeiro semestre de 2022. Então, mas tem que colocar a data, é importante colocar a data aqui. Gestão de pessoas e líderes de cada setor. Quem que vai ser a equipe? Definir exatamente quem é a equipe. Não podemos esquecer dos recursos financeiros, didáticos, materiais, tecnológicos que vamos precisar para implantar o programa. E ainda, continuando com as etapas, né, porque a que eu apresentei agora há pouco tem a ver com o lançamento, com o planejamento, desculpa. Então, a terceira etapa é o lançamento daí. Lançamento e implantação do programa. Colocar em prática precisa de um programa de treinamento e desenvolvimento. Por quê? Para que as pessoas sejam capacitadas para aquilo. Que elas saibam, a equipe, todos os outros, saibam do que está sendo tratado, do que está sendo efetivamente aí. Aí sim as pessoas podem se comprometer, se sensibilizar e colocar em prática o programa. Lembrando sempre que isso deve ser feito em equipe e não individual, de jeito nenhum. É muita ação para uma pessoa sozinha. Então, vamos ver lá no quadro para finalizar. A quarta etapa, que é a avaliação de resultados. Então, trabalhar aí com os indicadores e feedback. É importante ter esse feedback, é importante ter, né, essa percepção aí do que é que a empresa, né, vai trabalhar daí, né, o que ela vai propor para os colaboradores, e depois ela faz essa avaliação, ela faz essa retroalimentação e vai corrigindo. Bom, nós chegamos no momento de perguntas. Se você tiver alguma dúvida, encaminhe, por favor, que a Ângela me passa aqui. Bom, tem uma dúvida sobre os indicadores. Qual que é o melhor indicador para se avaliar o programa de qualidade de vida no trabalho? Depende também de qual é o programa e depende também da cultura da organização. Sempre lembrando que é a cultura quem vai nos direcionar, quem vai nos dizer de fato o que devemos fazer e como é que nós devemos implantar. Lá no quadro eu deixo para vocês as referências, Sinta e Dá o Bem, né, comportamento organizacional, qualidade de vida no trabalho, e o livro da nossa disciplina, Psicologia e Qualidade de Vida no Trabalho. Então, nós chegamos aí ao final da nossa teleaula, a importância, né, falamos da importância dos programas de qualidade de vida no trabalho, mas penso que o mais importante disso tudo é você ter a clareza de que é importante analisar a cultura da organização para você implantar qualquer um desses programas que nós apresentamos. Desejo ótimos estudos, tudo de bom para você e, quem sabe, até breve. Muito obrigada.